Queridos irmãos, mais uma vez aqui estamos para juntos realizarmos mais um estudo do livro Desobsessão, psicografia de Chico Xavier e Divaldo Vieira, através do espírito de André Luiz. Como havíamos dito em outras oportunidades, os capítulos desta obra são curtos, mas são de extrema utilidade para todos nós que aspiramos ser ceareiros melhores do nosso Senhor num trabalho direcionado ao consolo e ao esclarecimento aos nossos irmãos que já estão despidos da vestimenta física e que necessitam tanto da nossa cooperação, do nosso amor e da nossa oração. E hoje nós vamos tentar estudar o capítulo 4, 5 e 6. Mas antes nós convidamos a todos a fecharem seus olhos para que juntos possamos, ajoelhados em espírito, rogar a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre que abençoe o nosso estudo de hoje, que não nos falte a sustentação do alto e que possamos interiorizar e colocar em prática tudo quanto aprendermos nesta oportunidade através do grande auxílio que o Espírito de André Luiz vem nos dar através dessa obra. E assim, Senhor, rogamos o concurso da espiritualidade a nos envolver e pedimos a permissão para darmos por iniciado o estudo desta noite. Graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos começar o nosso estudo pelo capítulo 4, onde André Luiz continua nos orientando sobre o preparo que precisamos ter para sentarmos em uma mesa de desobsessão, para servirmos de instrumento para a espiritualidade do bem e do amor. Então ele nos fala nesse capítulo sobre a importância da prece e da meditação. Pelo menos durante alguns minutos, horas antes dos trabalhos, seja qual for a posição que ocupe no conjunto, dedique-se o companheiro de serviço à prece e à meditação em seu próprio lar. Ore, buscando a inspiração da vida maior. Reflita em breve tempo que estará em contato, embora que ligeiro, com os irmãos domiciliados no mundo espiritual, para onde irá igualmente um dia, e antecipe o cultivo da simpatia e do respeito, da compaixão produtiva e da bondade operosa para com todos aqueles que perderam o corpo físico sem a desejada maturação espiritual. Então, nós sabemos, companheiros, que muitas das vezes, muitos companheiros vêm do trabalho remunerado direto para a casa espírita para participar de um trabalho deste porte, como instrumento da espiritualidade. Então, fica difícil de ele entender que todo o trajeto precisa estar ligado em pensamento à espiritualidade maior, em oração. Porque além da oração ser uma aliada de todos nós, que é através dela
que nos ligamos ao mais alto, que nós tranquilizamos o nosso interior. E mesmo que durante o nosso trajeto até a casa espírita seja difícil, complicado, que a nossa mente esteja voltada para o alto. Então, André Luiz nos recomenda a prece, a meditarmos, a sermos aquele instrumento que poderá realmente ser útil para os benfeitores espirituais. E um pouquinho mais adiante do capítulo, ele nos fala que, se assim estivermos ligados ao alto, através da oração, através dos bons pensamentos, pedindo a espiritualidade maior, que nos proteja, que nos ampare, que nos ajude a sermos instrumentos úteis, com certeza estaremos caminhando para a colaboração digna com os benfeitores desencarnados, que são os legítimos ministradores do bem. O trabalho é todo deles, mas eles precisam que essas entidades recebam os primeiros socorros na casa espírita, que é um pronto-socorro espiritual, para que possam ser levados. Então, a prece e a meditação, além de ser uma constante em nossas vidas, sobretudo nos momentos antes de irmos para o trabalho, que continuemos em oração constante. No capítulo 5, ele vem nos orientar sobre a superação de impedimentos. No caso aqui, a chuva. Quantas vezes muitos tarefeiros que estão vindo do trabalho para irem para a casa espírita, no trajeto cai um temporal e eles ficam presos no trânsito, não conseguem chegar. Nesse caso, não foi falta de responsabilidade, de comprometimento do colaborador, mas que a chuva não venha causar nenhum empecilho do obreiro ir prestar a sua colaboração no trabalho de desobsessão. Então ele diz assim: é necessário vencer os percalços que o tempo é capaz de oferecer. Não é raro a promessa de um aguaceiro iminente ou a ventania forte, comparecendo por empecilhos habituais, chuva ou frio. O integrante da equipe não se prenderá em casa por semelhantes obstáculos. É claro que os médiuns mais experientes já têm esse entendimento, mas às vezes é preciso que nos lembremos, que fixemos mais isso em nossas mentes. E é preciso que enfrente quaisquer desafios naturais, porque está consciente das obrigações que lhe competem. O espírito de comprometimento, né, é muito importante. Então, esses empecilhos não podem nos impedir de prestarmos a nossa pequena colaboração. Já no capítulo 6, ele vem nos orientar sobre a superação desses impedimentos. As visitas. Na lista dos impedimentos naturais, existe dos mais frequentes: a visita inesperada.
o tarefeiro da desobsessão esclarecerá o assunto delicadamente, empregando franqueza e humildade, sem esconder o móvel da ausência a que se vê compelido, cumprindo assim não apenas o dever que lhe assiste, como também despertando simpatia nos circunstantes e assegurando a si mesmo o necessário apoio vibratório. Porque às vezes quando chega uma visita inesperada, no momento em que estamos saindo, ficamos sem saber o que fazer. A gente não quer magoar as pessoas que chegam, mas com sutileza, não é? Com educação, precisamos lembrá-la. Que às vezes as pessoas até sabem que temos o trabalho naquele dia, naquela hora marcada, mas às vezes se esquecem. Então, com muita sutileza, com educação, nós falamos que precisamos ir ao trabalho e mantermos o nosso padrão vibratório sempre alto, o que é difícil para todos nós, né? Porque nós ainda somos aprendizes no trabalho intensivo da reforma interior, não é? Mas nós não podemos, de forma alguma, deixar de ir ao trabalho por esses motivos. Agora, se estamos enfermos, não é? Ou como foi dito em outras oportunidades, uma morte na família, então a espiritualidade sabe entender. Por isso que falamos nos capítulos anteriores que o coordenador precisa ter sempre um substituto para colocar no lugar daquele tarefeiro, porque senão o trabalho fica comprometido na mesa de trabalho, né? Então, as visitas precisam compreender, né? Às vezes o casal vai para a casa espírita para o trabalho desse porte, mas às vezes só a esposa ou só o marido, então as visitas ficam com aquele que ficar na residência. Mas se os dois vão, precisa de ter sutileza e educação, pedindo desculpas e até convidando. Os não querem ir até a casa espírita para assistir uma preleção, para tomarem um passe. Há várias formas, né, de conversarmos com aqueles que chegam sem magoá-los, sem feri-los. Então, essa obra de André Luiz vem nos orientar de uma forma muito fácil de compreendermos, mas muito difícil de colocarmos em prática, não é? Sobretudo aqueles que estão iniciando num trabalho desse naipe. Então ele vem nos pedir, né? Nos aconselhar, melhor dizendo, para que nada nos impeça de sermos trabalhadores fiéis, obreiros responsáveis e comprometidos no auxílio aos irmãos que já não estão mais aqui conosco, mas que ainda não conseguem sozinhos caminhar para a luz, pela falta de entendimento, ou pelo coração endurecido, ou por ter ainda muita sede de vingança. Então, reflitamos, companheiros, sobre os tópicos que estudamos hoje e coloquemos em prática para sermos melhores instrumentos da espiritualidade do bem. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a atenção de todos, agradecendo a paciência de todos que nos ouviram e que compreendem que também somos aprendizes na seara do nosso Mestre Jesus Cristo. Se depois quiserem fazer alguma pergunta ou deixarem algum comentário, algum tópico que deixamos de falar dos capítulos que hoje estudamos, estejam à vontade, que estaremos para responder as dúvidas. E se não soubermos responder, vamos procurar saber, vamos procurar estudar mais para poder esclarecer os irmãos da melhor forma possível. Então, fiquem com Deus.
Muita paz a todos.